Imagine extensões infinitas, onde o vento brinca com a grama e o céu parece infinito. Viajaremos para esses lugares hoje, onde a civilização humana ainda estava encontrando seu caminho. O mundo que exploraremos era completamente diferente do nosso, mas foi aqui que nasceram forças capazes de mudar o curso da história. E se o exército mais poderoso da história não tivesse surgido de palácios e fortalezas, mas das estepes selvagens, onde a sobrevivência dependia da coragem e da capacidade de ler o vento? Esta pergunta, como um sussurro silencioso do passado, nos leva às origens de grandes mudanças. Muito antes de o nome de Gengis Khan se tornar conhecido de leste a oeste, as estepes eurasianas abrigavam muitos povos. Essas terras, que se estendiam do Oceano Pacífico ao Danúbio, foram o berço de civilizações nômades. As pessoas aqui viviam em harmonia com a natureza, suas vidas moldadas pelas mudanças das estações e pelo movimento de seus rebanhos. Eram cavaleiros, guerreiros e pastores habilidosos. O mundo deles era de constante movimento, onde um lar podia ser estabelecido em qualquer lugar onde a grama fosse densa o suficiente para o pastoreio. Essas tribos nômades, apesar de sua desunião, possuíam uma cultura e tradições únicas. Valorizavam a liberdade, a lealdade e a força. Sua sociedade era construída com base em laços de clã e costumes tribais. Foi nesse ambiente que se desenvolveram as habilidades que mais tarde lhes permitiriam criar um dos maiores impérios já existentes. As estepes não eram apenas um habitat, eram professoras. Ensinavam paciência, resistência e adaptabilidade. A vida nessas condições exigia vigilância constante e a capacidade de tomar decisões rápidas. Cada dia era um teste de resistência, e somente os mais resilientes conseguiam sobreviver e prosperar. Foi nesse ambiente agreste, porém singularmente belo, em meio à grama sem fim e sobre o céu imponente, que começou a jornada de um homem cujo nome permanecerá para sempre nos anais da história. Uma jornada que começou modestamente, mas levou a conquistas e transformações sem precedentes. Começaremos nossa jornada desde o início, de uma época em que o império ainda não existia, mas suas fundações já haviam sido lançadas. Nas vastas estepes da Eurásia, onde o vento soprava através das ervas altas, nasceu uma lenda. É a história de um homem cujo nome se tornou sinônimo de poder e mudança: Gengis Khan. Mas antes de se tornar o grande Khan, ele era apenas um menino cuja infância foi repleta de provações. O futuro conquistador nasceu por volta de 1162 aproximadamente, na família do nobre líder mongol Yesugei. Seu nome verdadeiro era Temujin, que significa ferreiro ou ferro. Este nome possivelmente lhe foi dado em homenagem a um inimigo que seu pai derrotou pouco antes de seu nascimento. A mãe de Temujin, Hoelun, era uma mulher sábia e forte que influenciou muito sua criação. A infância de Temujin não foi nada tranquila. Quando ele tinha apenas 9 anos, seu pai, Yesugei, foi envenenado por inimigos. Esse acontecimento marcou uma virada na vida do jovem Temujin. Sua família, sem proteção e apoio, viu-se em uma posição extremamente vulnerável. Foram forçados a abandonar seu antigo lar e viver na pobreza, com medo constante de ataques. Naquela época, a sociedade mongol estava fragmentada em inúmeras tribos e clãs, frequentemente em conflito uns com os outros. A vida era dura e a sobrevivência dependia da força, da astúcia e da lealdade dos aliados. Temujin aprendeu desde jovem a lutar por seu lugar ao sol. Aprendeu a amargura da traição e o valor da amizade verdadeira.
Um dos momentos-chave no desenvolvimento de Temujin foi seu sequestro pelo hostil clã Taixiude. Ele conseguiu escapar, mas essa experiência forjou seu caráter e fortaleceu sua determinação. Ele entendia que força e união eram essenciais para a sobrevivência e a prosperidade. Sua esposa, Bort, desempenhou um papel fundamental em seu destino. Ela era filha de outro chefe respeitado e seu casamento foi arranjado. Um dia, enquanto Temujin e seus homens estavam em campanha, seu acampamento foi atacado por um clã Merket e Bort foi sequestrado. Isso representou um sério desafio para Temujin. Ele recorreu a seu velho amigo e aliado, Jamuka, e a seu pai, Togrul, Khan da tribo Kereid, em busca de ajuda. Juntos, eles conseguiram repelir o ataque e recapturar Bort. Essa operação conjunta fortaleceu seus laços com seus aliados e demonstrou suas qualidades de liderança. Durante esse período, Temujin começou a reunir seguidores leais ao seu redor. Ele se sentia atraído não apenas por guerreiros, mas também por aqueles que possuíam inteligência e lealdade. Aprendeu com os mais velhos, absorvendo sua experiência em assuntos militares e governança. Jamuka, que inicialmente era seu amigo e camarada e mais tarde se tornou seu principal rival, desempenhou um papel fundamental em seu desenvolvimento. Eles lutaram juntos em batalha, mas com o tempo seus caminhos divergiram, quando ficou claro que ambos disputavam a liderança nas estepes. No início do século XII, Temujin era forte o suficiente para desafiar outros líderes importantes. Ele começou a unir metodicamente as diferentes tribos mongóis e turcas sob seu domínio. Seus métodos eram variados. Ele usava tanto a força militar quanto a diplomacia, oferecendo alianças e prometendo proteção. Era conhecido por sua justiça com seus apoiadores e crueldade com seus inimigos. Sua capacidade de formar tropas fortes e leais desempenhou um papel fundamental em seu sucesso. Ele valorizava não apenas a origem nobre, mas também as qualidades pessoais de seus guerreiros, bravura, lealdade e habilidade. Implementou um novo sistema organizacional, no qual a lealdade era direcionada principalmente a si mesmo, não aos laços familiares. Em 1205, após uma série de batalhas decisivas e manobras políticas, Temujin havia subjugado a maioria das tribos mongóis. Em uma grande assembleia conhecida como Kurultai, realizada às margens do rio Onon, ele foi proclamado Grande Han, recebendo o nome de Genghis Khan, que significa governante universal ou senhor do mundo. Isso era mais do que apenas um título, mas um símbolo do nascimento de um novo poder que em breve mudaria o curso da história mundial. Era o alvorecer de uma nova era. Um mundo que antes conhecera apenas tribos nômades díspares, agora estava às portas do surgimento de um estado unificado e poderoso, nascido no coração das estepes eurasianas. Genghis Khan, tendo suportado as dificuldades de sua infância e juventude, tornou-se um unificador, um líder, cuja vontade e visão determinaram o destino de milhões. Após Genghis Khan ser proclamado Grande Khan, ele enfrentou a tarefa não apenas de manter suas conquistas, mas também de estabelecer a ordem na vida de seus súditos. As estepes, onde todos estavam acostumados a uma certa liberdade e aos seus próprios costumes, exigiam um novo sistema. Foi então que nasceu o Grande Código de Leis, conhecido como Yasa. Não era simplesmente um conjunto de regras, mas sim um código projetado para estabelecer ordem, justiça e unidade entre tribos díspares. O Yasa regulava muitos aspectos da vida,
Do serviço militar e à distribuição de espólios, às relações familiares e ao comportamento em público. Suas disposições visavam fortalecer a autoridade do Khan, promover a disciplina e prevenir conflitos civis. A base do poder de Gengis Khan era seu exército. Ele foi organizado sobre uma base fundamentalmente nova. Em vez da divisão tradicional em clãs e tribos, o exército foi dividido em unidades decimais. Dezenas, centenas, milhares e túmens, cada uma com seus próprios comandantes nomeados pelo próprio Khan. Esta estrutura garantia disciplina rigorosa e comando eficiente. A lealdade dos soldados era direcionada não ao seu líder tribal, mas a Gengis Khan e seus oficiais. Este foi um passo revolucionário que possibilitou a criação de um mecanismo militar unificado e bem coordenado. O exército dava grande ênfase ao treinamento e à preparação. Os guerreiros passavam por um treinamento rigoroso, aperfeiçoando suas habilidades com o arco, a espada e o combate montado. Os arqueiros mongóis estavam entre os mais habilidosos do mundo. Eles podiam atirar a cavalo, atingindo alvos com grande precisão. As táticas mongóis incluíam ataques rápidos, fintas, cercos e o uso de pressão psicológica sobre o inimigo. Eles exploravam habilmente as vantagens de sua mobilidade e familiaridade com a paisagem das estepes. A vida cotidiana no exército era dura, mas justa. O saque era dividido de acordo com regras estabelecidas, eliminando roubos e descontentamentos. Cada soldado conhecia seu lugar e papel. A disciplina era rígida. Desobedecer ordens ou demonstrar covardia era punido com severas punições. No entanto, por bravura e lealdade, os soldados recebiam merecidas recompensas e respeito. Isso criava uma atmosfera de responsabilidade mútua e dedicação à causa comum. Tendo construído um exército poderoso e estabelecido a ordem interna, Gengis Khan estava pronto para a expansão. Seus olhos se voltaram para além de suas estepes nativas. Seus primeiros alvos foram os povos e estados vizinhos, com os quais os nongóis mantinham contatos de longa data, tanto pacíficos quanto hostis. Suas campanhas iniciais visavam subjugar as tribos rebeldes remanescentes e fortalecer as fronteiras. Um dos primeiros confrontos significativos foi a guerra com o estado Tangut de Xixá. Os Tanguts, que viviam no noroeste da China, estavam sob influência mongol há muito tempo. Gengis Khan lançou várias campanhas contra eles, começando por volta de 1201. Essas campanhas não eram apenas operações militares, mas também uma espécie de exercício de treinamento para o jovem exército mongol, um meio de adquirir recursos e demonstrar poder. Durante essas campanhas, os mongóis aprenderam a sitiar cidades, superar novos tipos de fortificações e conduzir operações militares contra povos mais assentados. Uma parte importante da estratégia de Gengis Khan era estabelecer controle sobre as rotas comerciais. As estepes eurasianas eram atravessadas por antigas rotas de caravanas, e o controle sobre elas significava não apenas a receita de impostos, mas também a capacidade de influenciar as economias dos estados vizinhos. Expandir seu domínio abriu acesso a novos mercados e recursos, o que era vital para uma potência em crescimento. Os primeiros anos após a unificação das tribos foram um período de consolidação de poder e preparação para conquistas em larga escala. Gengis Khan não teve pressa, considerando cuidadosamente cada passo. Ele entendia que o sucesso a longo prazo exigia não apenas superioridade militar, mas também uma governança sábia, baseada em leis claras e no tratamento justo de seus súditos.
O Lhasa tornou-se a base sobre a qual o futuro império foi construído, e o exército bem organizado tornou-se seu punho de ferro. Esses dois elementos, lei e força, tornaram-se a força motriz por trás da expansão mongol, que logo mudaria o mapa do mundo. Depois que Gengis Khan consolidou seu poder sobre as tribos mongóis e lançou suas primeiras campanhas bem-sucedidas, seus olhos se voltaram para o sul, para as ricas terras do estado de Khwarezm-Shah. Este era um reino poderoso, espalhado por vastos territórios da Ásia Central, com uma cultura desenvolvida, grandes cidades e significativo potencial militar. O governante de Khwarezm era Ala ad-Din Mohammed II, um governante ambicioso e às vezes imprudente, cujas ações acabaram levando à sua morte e ao colapso de todo o estado. O conflito foi desencadeado por um trágico incidente ocorrido por volta de 1221. Uma embaixada mongol enviada por Gengis Khan para estabelecer relações comerciais e trocas foi traiçoeiramente atacada na cidade de Otrar. A cidade estava sob o controle de um dos governadores de Khwarezm-Shah, chamado Inaushuk. Por ordem de Inaushuk, talvez temendo o fortalecimento da influência mongol ou agindo por iniciativa própria, todos os membros da embaixada foram mortos e seus bens saqueados. Esse ato de agressão, que violou todas as leis de hospitalidade e normas internacionais, foi a gota d'água para Gengis Khan. Ele o viu não apenas como um insulto, mas como uma declaração direta de guerra. Tendo reunido um vasto exército, estimado entre 100 e 200 mil guerreiros, Gengis Khan iniciou os preparativos para uma grande campanha. O exército mongol era altamente organizado e disciplinado. Cada guerreiro conhecia seu lugar e papel. Uma característica distintiva do exército mongol era sua mobilidade. A cavalaria leve, capaz de cobrir vastas distâncias, e sua capacidade de manobrar em terreno aberto a tornavam um adversário formidável. Os mongóis também eram famosos por suas habilidades de cerco, adotadas dos chineses e de outros povos sedentários, e utilizavam uma variedade de máquinas de cerco, como catapultas e arietes. Em 1221, tropas mongóis cruzaram o rio Sir-Darya e invadiram o território do estado de Khwarezm-Shah. Gengis Khan dividiu seu exército em vários corpos, cada um perseguindo seus próprios objetivos. Um destacamento, sob o comando do general Jeb e Subedei, moveu-se para o oeste para distrair as forças inimigas e explorar rotas. O próprio Gengis Khan, com o exército principal, rumou para o sul, em direção às maiores cidades de Khwarezm. O primeiro grande alvo foi a cidade de Otrar, onde a embaixada foi atacada. Após um cerco tenso que durou vários meses, a cidade foi tomada. Inaushuk foi capturado e, segundo algumas fontes, submetido a punições severas, que podem ter incluído prata derretida derramada em seus olhos como símbolo de retribuição pelos bens roubados. Os mongóis então avançaram para Bukhara, um dos centros culturais e comerciais mais importantes da Ásia Central. A captura de Bukhara em 1221 foi um evento simbólico. A cidade era bem fortificada, mas as táticas mongóis, que incluíam ataques diretos e manobras astutas, mostraram-se eficazes. Os habitantes da cidade, como em outras regiões conquistadas, enfrentaram as duras realidades da conquista mongol. Muitos foram mortos, outros escravizados, e a própria cidade foi destruída. No entanto, ao contrário da destruição completa às vezes atribuída aos mongóis, as cidades eram frequentemente reconstruídas para servir como novos centros administrativos e fontes de receita para o império.
O próximo alvo era Samarcanda, a capital do Império Khwarezm-Shah. Em vez de unir suas forças e organizar uma resposta decisiva, Khwarezm-Shah Mohammed II atravessou o país correndo, tentando organizar uma defesa, mas suas ações foram desarticuladas e ineficazes. Ele abandonou Samarcanda e rumou para o sul, em direção ao Mar Cáspio, onde morreu na pobreza e na obscuridade em uma ilha. O cerco de Samarcanda começou em 1221. Os mongóis empregaram todo o seu conhecimento militar e astúcia. Construíram diques para escalar as muralhas, usaram máquinas de cerco para destruir fortificações e até usaram prisioneiros como escudos humanos. Após vários meses de cerco, a cidade caiu. Os mongóis, assim como em Bukhara, realizaram um expurgo brutal, mas a cidade em si, como muitas outras, não foi completamente destruída. Foi saqueada, mas posteriormente repovoada e tornou-se um elemento importante do Império Mongol. A campanha contra o estado de Khwarezm-Shah não foi simplesmente uma invasão militar, mas também uma demonstração de novo poder, capaz de esmagar até mesmo reinos poderosos. A estratégia de Genghis Khan baseava-se não apenas na superioridade militar, mas também na pressão psicológica. Rumores sobre a crueldade e a implacabilidade dos mongóis se espalharam mais rápido que seu exército, frequentemente causando pânico e desmoralização entre seus inimigos. As consequências da queda do Império Khwarezm-Shah foram enormes. Este estado, que havia sido um centro de comércio e cultura por séculos, foi virtualmente destruído. Milhões de pessoas morreram ou foram forçadas a fugir de suas casas. Vastos territórios da Ásia Central caíram sob o domínio mongol. Esta campanha abriu caminho para a expansão do Império Mongol para o oeste, para a Pérsia, a Transcaucásia e além para as fronteiras da Europa. Para os habitantes das terras onde ocorreram as campanhas mongóis, esta foi uma época de grande convulsão. Cidades antes fervilhantes de vida, artesãos, comerciantes e agricultores, todas enfrentaram destruição e incerteza. No entanto, é importante entender que a conquista mongol nem sempre significou aniquilação total. Após a destruição inicial, os mongóis buscaram estabelecer sua autoridade, cobrar impostos e manter a ordem. Eram pragmáticos, e cidades destruídas não lhes trouxeram nenhum benefício. Portanto, após um período de caos, a reconstrução frequentemente começava, ainda que sob nova liderança. A queda do Império Khwarezm-Shah demonstrou ao mundo o poder e a determinação de Genghis Khan. Não foi apenas uma conquista, mas o início de uma nova era, na qual o Império Mongol se tornou a força dominante nas vastas extensões da Eurásia. Este evento tornou-se um prenúncio de novas conquistas e das profundas mudanças que os mongóis trariam para a história de muitos povos. Após a conclusão triunfal da campanha contra os Khwarezm-Shahs, Genghis Khan e seus guerreiros voltaram sua atenção para o norte, para as vastas terras do norte da China. Ali reinava a poderosa dinastia Jin, fundada pelos Jurchens, um povo originário do vale do rio Amur. No início do século XII, por volta de 1121, os Jurchens derrubaram seus predecessores, os Khitans, e fundaram um império que se estendia da Manchúria ao rio Huai. A capital Jin era Jeondu, mais tarde conhecida como Pequim, um magnífico centro de poder e cultura. A dinastia Jin representou um adversário formidável. Seu exército era bem organizado e suas terras possuíam recursos significativos. Os Jurchens, um povo acostumado a condições adversas, eram guerreiros habilidosos.
Eles também adotaram com sucesso muitas das conquistas da civilização chinesa, incluindo o sistema burocrático e a agricultura. O norte da China, sob o domínio Jin, era uma região com cidades desenvolvidas, mercados movimentados e um setor agrícola próspero. A vida das pessoas comuns, camponeses e artesãos geralmente seguia tradições seculares. Os camponeses cultivavam os campos, cultivando arroz e trigo, enquanto os artesãos nas cidades criavam seda, cerâmica e metalurgia. O comércio floresceu, ligando os vários cantos do império. Os mongóis iniciaram suas invasões às terras Jin na primeira metade do século XIII, por volta de 1215. Essas campanhas foram longas e árduas. Os Jurchens ofereceram feroz resistência, utilizando suas fortalezas e tropas bem treinadas. Os mongóis, por sua vez, empregaram suas renomadas táticas, baseadas em mobilidade, manobras rápidas e pressão psicológica. Utilizaram habilmente equipamentos de cerco, frequentemente capturando-os de povos derrotados, e os adaptaram às suas próprias necessidades. Um dos momentos-chave na conquista do norte da China foi a captura Zhongdu em 1213. Esta cidade, o coração do Império Jin, foi capturada e em grande parte destruída após um longo cerco. A perda da capital foi um duro golpe para a dinastia Jin. Os mongóis não pararam por aí. Eles continuaram suas campanhas, enfraquecendo gradualmente a resistência inimiga. É importante entender que as conquistas mongóis não foram um processo uniforme. Frequentemente, incluíram períodos de intensa ação militar, seguidos por períodos de estabelecimento do domínio mongol. Após a conquista, os mongóis buscavam estabelecer governança, cobrar impostos e manter a ordem. Eram governantes pragmáticos. Cidades destruídas e terras devastadas não lhes trouxeram nenhum benefício. Portanto, após um período de destruição, a reconstrução frequentemente começava, ainda que sob nova liderança. Em 1234, a dinastia Jin finalmente caiu. Suas terras foram anexadas pelo vasto Império Mongol. A conquista do norte da China foi de enorme importância. Não apenas expandiu o domínio de Gengis Khan, como também deu aos mongóis acesso aos recursos, tecnologia e experiência de um dos estados mais avançados da época. Artesãos, engenheiros e cientistas chineses tornaram-se parte do exército e da administração mongóis, contribuindo com seus conhecimentos e habilidades para novas conquistas. Este foi um passo crucial para a criação do maior império da história da humanidade. Os mongóis, portanto, não apenas destruíram, mas também transformaram, incorporando as conquistas dos povos conquistados ao seu próprio sistema. Após campanhas bem-sucedidas no norte da China, os comandantes mongóis voltaram seu olhar para o oeste. O império, que havia se expandido sob o governo de Gengis Khan, buscava fortalecer suas fronteiras e proteger rotas comerciais. Enquanto isso, a oeste, nas estepes eurasianas, existiam povos e estados cujos destinos logo se entrelaçariam com a expansão mongol. Um dos eventos mais significativos desse período foi o confronto entre os exércitos mongóis e os principados russos. Este não foi o primeiro encontro, mas esta campanha em particular teve consequências de longo alcance. Em 1223, os comandantes mongóis Subedei e Gebe, liderando um destacamento de reconhecimento, adentraram as estepes poloutianas. Sua missão era explorar o território e avaliar a força de um inimigo em potencial. Os cães poloftianos, diante da ameaça mongol, recorreram aos seus vizinhos, os príncipes russos, em busca de ajuda.
Enviaram emissários implorando por apoio, citando seus laços de longa data e o perigo compartilhado. Os príncipes russos, embora divididos entre si, entendiam que tal ameaça não podia ser ignorada. Um congresso foi convocado, no qual se decidiu prestar assistência aos poloftianos. Os príncipes reuniram um exército que, segundo várias estimativas, contava com vários milhares de homens. Entre eles, guerreiros de vários principados, Kiev, Galícia-Volínia, Chernigov e outros. À frente dessa força unida estavam príncipes, incluindo Mstislav, o Temerário, Mstislav de Kiev e Daniel da Galícia. Era uma formação militar significativa, mas carecia de um comando unificado e de uma estratégia clara. Os mongóis, com sua alta disciplina e liderança experiente, previram esse curso dos acontecimentos. Subedei e Gebé, cientes da aproximação das forças russas, decidiram atraí-los para uma armadilha. Começaram a recuar, habilmente atraindo o exército russo para o sul, para a estepe. Os mongóis empregaram táticas de terra arrasada, privando o inimigo da oportunidade de reabastecer alimentos e suprimentos de forragem. A batalha ocorreu no rio Cauca, cujo nome se tornou sinônimo de derrota trágica para os principados russos. Ocorreu em 1223, no final da primavera. Os mongóis, tendo tomado posições vantajosas, esperaram até que o exército russo, exausto da longa perseguição e com escassez de provisões, se encontrassem em uma posição vulnerável. Os primeiros dias de batalha não proporcionaram uma vantagem decisiva para nenhum dos lados. Os guerreiros russos, apesar do cansaço, lutaram bravamente. No entanto, as táticas mongóis começaram a dar frutos. Eles usaram seus renomados arqueiros a cavalo, que atiravam no inimigo à distância e recuavam rapidamente, impedindo-os de se envolverem em combate corpo a corpo. O momento crucial foi quando os mongóis, habilmente simulando fuga, forçaram algumas das tropas russas, incluindo a comitiva de Mstislav o Temerário, a persegui-los. Isso fez com que o exército russo ficasse sobrecarregado e perdesse sua formação. Nesse momento, os mongóis lançaram uma contraofensiva. A cavalaria mongol, com sua manobrabilidade superior, cercou os grupos dispersos de guerreiros russos. Uma batalha brutal se seguiu. Os príncipes russos e seus guerreiros lutaram até o fim, mas as probabilidades eram desiguais. Os mongóis, soberbamente treinados e disciplinados, agiram de forma coordenada e eficaz. A Batalha do Rio Cauca terminou com a derrota completa do exército russo. Muitos príncipes foram mortos e muitos foram feitos prisioneiros. As perdas foram enormes. Essa derrota foi um choque para as terras russas, demonstrando quão vulneráveis elas eram a um exército numeroso e bem organizado. As consequências da Batalha de Cauca foram duradouras. Os mongóis, tendo completado sua missão de reconhecimento, não começaram imediatamente a conquistar as terras russas. Continuaram suas campanhas para o oeste, mas agora conheciam os pontos fortes e fracos de seus futuros adversários. Os principados russos, enfraquecidos e amedrontados, não conseguiram se recuperar deste golpe por muito tempo. É importante notar que, em 1223, o exército mongol operando no rio Cauca era mais uma vanguarda do que uma força principal. Genghis Khan ainda estava vivo, mas a campanha em si era mais uma missão de reconhecimento. No entanto, esta campanha tornou-se um prenúncio da invasão iminente que mudaria o curso da história do leste europeu. Para as pessoas comuns da época, tais eventos eram distantes, mas seu impacto era sentido.
Rotas comerciais podiam ser interrompidas, novos impostos eram cobrados para sustentar o exército, e rumores de conquistadores invisíveis se espalhavam boca a boca, gerando medo e incerteza. A vida nos principados continuava como de costume. Camponeses cultivavam a terra, artesãos labutavam nas cidades e príncipes travavam suas guerras internas. Mas em algum lugar no leste, nas estepes, crescia um poder que logo mudaria esse modo de vida familiar. Após a Batalha de Khalkha, os mongóis continuaram sua jornada. Eles derrotaram os cumanos e seguiram adiante, explorando as terras do Cáucaso do Norte, passando pelos territórios da atual Geórgia e Armênia e chegando até mesmo às margens do Mar Cáspio. Sua rota atravessou uma gama diversificada de paisagens, de estepes intermináveis a passagens montanhosas. Eles demonstraram uma notável capacidade de se adaptar a diversas condições e superar qualquer obstáculo. Esta campanha para o Ocidente, embora não tenha sido uma conquista em larga escala, foi de enorme importância. Demonstrou o poderio militar mongol, seu gênio estratégico e sua capacidade de operar a grandes distâncias. Também abriu caminho para futuras invasões em larga escala que impactariam profundamente o destino de muitos povos. Os principados russos, confrontados por essa força, aprenderam uma lição amarga, porém importante, que seria lembrada por muitos anos. Após a morte do grande Genghis Khan, o império que ele havia construído se viu em uma encruzilhada. Era um estado vasto que se estendia do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio, e governá-lo sozinho não era mais viável. Portanto, de acordo com sua vontade, o império foi dividido entre seus filhos e netos. Essa divisão não foi um ato de enfraquecimento, mas sim uma medida deliberada, destinada a preservar a unidade e garantir maior desenvolvimento. Os principais herdeiros de Genghis Khan foram seus filhos Jote, Chagatai, Ogedei e Tolui. Cada um recebeu sua parte do vasto império. O filho mais velho, Jote, recebeu terras na parte ocidental do império, incluindo os Urais e terras ao norte do Mar Cáspio. Seus descendentes, em particular seu filho Batu, formaram mais tarde a Horda Dourada. Seu segundo filho, Chagatai, herdou terras na Ásia Central, incluindo o que hoje é o Uzbequistão e partes do Cazaquistão. Isso se tornou a base do Ulus Chagatai, que manteve sua identidade distinta por séculos. O terceiro filho, Ogedei, foi eleito Grande Khan após a morte de Genghis Khan. Ele herdou terras no coração do império, incluindo a Mongólia e o norte da China. Foi sob o comando de Ogedei que a capital imperial foi transferida para Karakorum, que se tornou o centro do governo e um importante centro comercial. O filho mais novo, Tolui, embora não tenha recebido posses diretas, herdou a maior parte do exército e das terras localizadas imediatamente ao redor da Mongólia. Seus descendentes, incluindo Kublai, desempenharam um papel fundamental na expansão do império e na governança da China. Essa divisão criou a base para 4 grandes uluses, que, embora fizessem parte de um único império, desenvolveram-se de forma relativamente independente. Isso permitiu que cada região se adaptasse às condições locais e continuasse suas conquistas. Assim, os descendentes de Genghis Khan, seguindo seu legado, continuaram sua expansão. No leste, seu neto Kublai Khan, em meados do século XIII, iniciou a conquista final da China. Ele derrubou a dinastia Song do Sul, que havia resistido ao domínio mongol por décadas. A conquista do sul da China foi longa e árdua, mas acabou levando à unificação de toda a China sob o domínio mongol.
Kublai fundou a nova dinastia Yuan, que governou a China por mais de 100 anos. No Ocidente, o neto de Batu, filho de Joti, deu continuidade ao trabalho do avô. Em meados do século XIII, liderou uma campanha massiva contra a Europa. Seu exército atravessou os principados russos, já enfraquecidos por invasões anteriores. Os mongóis, então, invadiram a Polônia e a Hungria, infligindo derrotas esmagadoras aos exércitos locais. Essas campanhas, embora devastadoras para a Europa, demonstraram o poderio militar mongol e sua capacidade de operar a grandes distâncias. Ao mesmo tempo, outros descendentes de Gengis Khan expandiam seus domínios na Pérsia e no Oriente Médio. Em meados do século XIII, Hulagu, irmão do grande Khan Mengo, liderou uma campanha no Oriente Médio. Ele destruiu o poderoso Califado Abássida, capturando Bagdá em 1258. Esse evento marcou o fim de uma era no mundo islâmico. O Ilkhanato, um estado que se tornou um importante centro de cultura e erudição, foi estabelecido nas terras conquistadas. Assim, o império de Gengis Khan não se desintegrou, mas sim se transformou. Dividiu-se em vários grandes estados que continuaram a se desenvolver e conquistar novos territórios. Este período foi um período de ação militar ativa, mas também de formação de novos centros culturais e políticos. A vida das pessoas comuns durante esse período variava muito dependendo da região. Em terras conquistadas como a Rússia ou a China, a vida estava sujeita a novas ordens. Os mongóis geralmente não interferiam na vida cotidiana, desde que a população pagasse tributos e obedecesse às leis. Os camponeses continuavam a cultivar a terra e os artesãos trabalhavam arduamente em suas oficinas. No entanto, a carga tributária podia ser muito pesada e a ameaça de novas invasões ou revoltas sempre pairava no ar. Nas terras centrais do império, como a Mongólia, a vida continuou a seguir o tradicional modo de vida nômade. Pastores conduziam seus rebanhos pelas vastas estepes e guerreiros treinavam e se preparavam para novas campanhas. Karakorum, a capital, era um centro movimentado onde representantes de várias nações, comerciantes e embaixadores se reuniam. Em Novos Zuluzes, como a Horda de Ouro ou o Ilkhanato, a nobreza mongol adaptou-se gradualmente aos costumes e religiões locais. Por exemplo, na Horda de Ouro, os governantes acabaram adotando o islamismo, enquanto no Ilkhanato, o islamismo tornou-se a religião dominante. Isso levou à assimilação gradual e à formação de misturas culturais únicas. Durante esse período, apesar das guerras e conquistas, as bases para futuros laços comerciais e culturais também foram lançadas. Os Zuluzes mongóis, como parte de um único e maior império, facilitaram o desenvolvimento de rotas comerciais, incluindo a Grande Rota da Seda. Isso abriu novas oportunidades para a troca de bens, ideias e tecnologias entre o Oriente e o Ocidente. Assim, o período que se seguiu à morte de Gengis Khan foi um período não apenas de novas conquistas, mas também do complexo processo de formação de novos estados e culturas. Os sucessores do grande Khan, seguindo seu espírito, continuaram a expandir as fronteiras do império, mas, ao mesmo tempo, cada Ulus encontrou seu próprio destino único, lançando as bases para o desenvolvimento posterior da história mundial. Durante esse período, quando o império de Gengis Khan atingiu seu apogeu, ele foi dividido em vários grandes Ulus, regiões, cada um se desenvolvendo ao longo de seu próprio caminho, mas permanecendo parte de um todo único, embora vasto.
Esses Zulus, governados pelos descendentes do grande conquistador, tornaram-se centros de poder e influência, formando novas entidades estatais que deixaram sua marca na história. Um dos Zulus, estados, mais importantes foi a Horda de Ouro. Seu fundador é considerado Batu Khan, neto de Genghis Khan, que, após campanhas bem-sucedidas no Ocidente, incluindo terras russas e na Europa, conquistou o controle de vastos territórios no noroeste do Império Mongol. Por volta de meados do século XIII, por volta de 1240, a cidade de Sarai Batu, localizada às margens do rio Volga, tornou-se a capital deste Ulus. A Horda de Ouro estendia-se do rio Irtish, a leste, ao Danúbio, a oeste, abrangendo as terras da atual Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e partes de outros países. A vida na Horda Dourada era diversificada. A nobreza mongol, inicialmente aderente às suas tradições, gradualmente absorveu elementos das culturas locais. Muitos governantes mongóis e seus séquitos se converteram ao islamismo, o que teve um profundo impacto na vida religiosa e cultural dos Zulus. Em cidades como Sarai Batu, o comércio e o artesanato se desenvolveram e mesquitas e palácios foram construídos. No entanto, a maior parte da população, especialmente nas regiões de estepe, continuou a levar um estilo de vida nômade, criando gado. O governo era exercido por meio de um sistema complexo de governadores e cobradores de impostos. Apesar da unidade externa, conflitos internos e disputas de poder entre vários ramos da família governante não eram incomuns. Outro Ulus importante era o Chagatai Ulus, nomeado em homenagem ao segundo filho de Gengis Khan, Chagatai. Este Ulus abrangia terras por toda a Ásia Central, incluindo o atual Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão e partes do Cazaquistão e Afeganistão. Sua capital era a cidade de Al-Malik, seguida por outros centros como Samarcanda e Bukhara, ambas cidades antigas e sofisticadas. O Chagatai Ulus se distinguia por seu compromisso com a preservação das tradições e leis mongóis. Seus governantes frequentemente enfrentavam a necessidade de reprimir rebeliões e manter a ordem em vastos territórios. Um processo de síntese cultural também ocorreu neste Ulus, mas foi menos pronunciado do que na Horda de Ouro, pelo menos em seus estágios iniciais. O comércio ao longo da Rota da Seda desempenhou um papel fundamental aqui, garantindo a prosperidade das cidades e o desenvolvimento do artesanato. O Ilkhanato, ou Império Ilago, foi fundado pelo neto de Gengis Khan, o Lago, que capturou Bagdá em meados do século XIII, por volta de 1258, pondo fim ao Califado Abássida. O Ilkhanato abrangia a Pérsia, a Mesopotâmia e partes da Transcaucásia, incluindo os atuais Irã, Iraque, Armênia, Azerbaijão e parte da Turquia. A capital do Ilkhanato era Tabriz. Os governantes deste Ulus, como na Horda de Ouro, gradualmente se converteram ao islamismo, o que facilitou a integração da elite mongol na sociedade muçulmana local. O Ilkhanato tornou-se um centro para o desenvolvimento da ciência, arte e literatura. Muitos estudiosos e poetas destacados estavam sob o patrocínio dos Ilkhans. Durante este período, o sistema de irrigação foi ativamente desenvolvido e cidades e palácios foram construídos. No entanto, o Ilkhanato também enfrentou dificuldades internas, incluindo conflitos dinásticos e com estados vizinhos, particularmente o Sultanato Mameluco no Egito. Esses três Uluses, a Horda Dourada, o Ulus Chagatai e o Ilkhanato, eram entidades estatais poderosas que, apesar de sua relativa independência, permaneceram unidas por uma herança e influências culturais comuns.
Eles não eram simplesmente conquistadores, mas também criadores de novas realidades políticas e culturais. A vida nesses Zuluzes, embora variada entre as regiões, era caracterizada por uma complexa interação de tradições mongóis e costumes locais. O comércio e o artesanato floresceram nas cidades, enquanto os modos de vida tradicionais permaneceram no campo. Esses Zuluzes, como parte de um vasto império, promoveram laços mais fortes entre o Oriente e o Ocidente, levando ao florescimento da Rota da Seda e a um intercâmbio cultural sem precedentes. Durante esse período, quando o Império Mongol atingiu seu apogeu territorial, esses Zuluzes se tornaram os principais centros de seu poder e influência, lançando as bases para o desenvolvimento subsequente da história mundial. Depois que os mongóis estabeleceram seu domínio sobre grande parte da Ásia, seus olhos se voltaram para as ricas terras do sul da China. Essas terras, governadas pela dinastia Song, representavam um mundo completamente diferente das estepes de onde os mongóis vieram. O sul da China era uma terra de agricultores, cidades desenvolvidas, cultura refinada e tecnologia avançada. A dinastia Song, fundada em 1960, foi dividida em duas partes. A dinastia Song do Norte, que caiu para os Jurchens em 1127, e a dinastia Song do Sul, que continuou a existir no Sul. Foi a dinastia Song do Sul que os conquistadores mongóis enfrentariam. Os primeiros confrontos entre os mongóis e o Império Song ocorreram durante a vida de Genghis Khan. No entanto, uma invasão em larga escala teve início mais tarde, quando o neto de Genghis Khan, Kublai Khan, assumiu o comando das forças mongóis. Kublai Khan, um governante ambicioso e visionário, buscou completar o trabalho de seu avô e unir toda a China sob o domínio mongol. A campanha contra o Song do Sul foi longa e árdua. Começou em meados do século XIII e durou várias décadas. Os mongóis encontraram forte resistência, um exército e uma marinha bem organizadas e poderosas cidades fortificadas. Ao contrário de seus vizinhos do norte, a dinastia Song possuía uma metalurgia avançada, o que lhes permitia produzir armas de alta qualidade, incluindo armas de pólvora. Eles também utilizavam lança-chamas e foguetes primitivos, representando um novo desafio para os guerreiros mongóis. Um dos momentos-chave da conquista foi a queda de Xiangyang em 1273. Situada às margens do estrategicamente importante rio Han, a cidade foi defendida por mais de 5 anos. Sua queda abriu caminho para os mongóis chegarem ao coração do Império Song. O exército mongol, liderado por comandantes experientes como Bayan, utilizou suas melhores qualidades: disciplina, mobilidade e determinação. Eles também empregaram ativamente máquinas de cerco e táticas de cerco, adotando a experiência dos povos conquistados. A marinha chinesa desempenhou um papel fundamental nesta campanha. O Império Song era famoso por sua navegação e navios de guerra. Os mongóis, sem uma marinha própria sofisticada, utilizaram engenheiros e marinheiros chineses e construíram seus próprios navios para desafiar o domínio naval do Song. Em 1275, a frota mongol, composta por milhares de embarcações, lançou uma ofensiva decisiva. A Batalha de Yanzhou, travada em 1275, foi uma das maiores batalhas navais da Idade Média. Os mongóis, usando seus números e táticas inovadoras, derrotaram a frota Song. Isso abriu caminho para a capital imperial, Linan, que capturaram em 1276. A queda da capital não significou o fim completo da resistência.
Os remanescentes do exército e da corte Song tentaram organizar uma defesa nas províncias do sul. No entanto, em 1279, após a decisiva Batalha de Yaman, onde a última marinha Song foi derrotada, o império finalmente deixou de existir. A conquista do sul da China foi mais do que um mero sucesso militar. Teve consequências enormes para toda a região. Os mongóis, liderados por Kublai Khan, fundaram uma nova dinastia, a dinastia Yuan. Kublai declarou-se imperador em 1271, muito antes da queda final da dinastia Song, enfatizando assim sua reivindicação a toda a China. Sob a dinastia Yuan, a China foi unificada pela primeira vez em séculos. Os mongóis, embora mantendo sua própria identidade cultural, absorveram ativamente as tradições e práticas administrativas chinesas. Kublai, ao contrário de muitos de seus predecessores conquistadores, buscava integração em vez de mera dominação. Ele adotou muitos elementos da burocracia chinesa, do sistema educacional e até mesmo da língua escrita chinesa. A vida cotidiana na China passou por mudanças sob o domínio mongol. A nobreza mongol ocupava os cargos mais altos, mas uma parcela significativa do aparato administrativo permaneceu chinesa. Um censo foi realizado e novos sistemas tributários foram introduzidos. Os mongóis promoveram o comércio, fortalecendo a Rota da Seda e outras rotas comerciais. Eles também patrocinaram as artes e as ciências, embora em uma direção um pouco diferente das dinastias anteriores. A construção da nova capital, Cambalik, atual Pequim, tornou-se um símbolo da nova era. A cidade foi planejada em grande escala, com palácios e templos majestosos, refletindo o poder do Império Mongol. Kublai Khan buscou criar um espaço unificado onde diversas culturas e povos pudessem coexistir. No entanto, o domínio mongol teve seus desafios. Houve períodos de descontentamento entre a população local, revoltas e conflitos internos. A elite mongol, sendo relativamente pequena, frequentemente se sentia isolada da sociedade chinesa. Apesar disso, a dinastia Yuan deixou uma marca significativa na história chinesa, unindo o país e fomentando seu desenvolvimento. Foi uma época em que Oriente e Ocidente se tornaram ainda mais conectados, abrindo novos horizontes para o conhecimento e o intercâmbio. E assim, quando o Império Mongol estendeu seu domínio do Oceano Pacífico até a Europa Oriental, chegou a hora de voltar seu olhar para as terras ocidentais. Após a conquista triunfante da Ásia Central e da Pérsia, um poderoso exército, liderado pelos netos de Genghis Khan, avançou. A principal força de ataque dessa campanha ocidental foi Batu Khan, mais tarde chamado de Batu Khan, filho de Jote, o primogênito do grande conquistador. Seus generais eram comandantes experientes como Subedei, cuja sabedoria militar havia comprovado sua eficácia inúmeras vezes. Em 1236, tropas mongóis entraram nas terras da Rus. Este não foi o primeiro confronto, mas foi uma invasão em grande escala. Cidades e principados, desunidos e despreparados para tal ataque, caíram um após o outro. Ryazan, Kolomna, Moscou, Vladimir, todos esses antigos centros do território russo foram destruídos. As táticas mongóis eram implacáveis. Ataques rápidos de cavalaria, o uso de máquinas de cerco adotadas de povos conquistados e a coragem de guerreiros acostumados a condições adversas. O cerco de Kiev, uma das cidades mais importantes da Rússia, durou vários meses. Os habitantes da cidade ofereceram uma defesa corajosa, mas as forças eram desiguais. Em 1240, Kiev caiu, deixando para trás apenas ruínas.
As consequências dessa invasão foram profundas. Por muitos anos, as terras russas ficaram sob o domínio da Horda de Ouro, que se tornou um dos maiores fragmentos do Império outrora unificado. Esse período é conhecido como o Jugo Mongol, um período que teve um profundo impacto no desenvolvimento subsequente do Estado russo, sua cultura e sua estrutura política. Mas a expansão mongol não parou na Rus. Já em 1241, um exército comandado por Batu e Subutai invadiu a Polônia. Os cavaleiros europeus, acostumados aos seus próprios métodos de guerra, mostraram-se despreparados para os ataques rápidos e implacáveis da cavalaria mongol. A Batalha de Legnica, travada em abril de 1241, tornou-se um dos exemplos mais marcantes desse confronto. As forças polonesas e alemãs, apesar de sua superioridade numérica, foram derrotadas. Os mongóis demonstraram sua genialidade tática, capturando e destruindo o inimigo. Imediatamente após a vitória na Polônia, o exército mongol voltou-se para o sul, em direção à Hungria. O Reino da Hungria, um dos mais poderosos da Europa Central, preparou-se para a defesa. O rei Bela IV reuniu suas forças, mas mesmo elas foram incapazes de resistir ao ataque mongol. Em dezembro de 1241, ocorreu a Batalha do Rio Sajo. Essa batalha se tornou uma das derrotas mais esmagadoras para os exércitos cristãos da época. Os mongóis, usando suas famosas manobras, cercaram e destruíram o exército húngaro. A Hungria, assim como as terras russas, sofreu uma invasão devastadora. Cidades foram arrasadas, a população dispersa. O exército mongol varreu o país, deixando um rastro de destruição. No entanto, ao contrário da Rússia, os mongóis não permaneceram na Hungria por muito tempo. Em 1242, após receber a notícia da morte do grande Khan Ögedei, Batu Khan decidiu retirar suas tropas. Acredita-se que essa decisão salvou a Europa de novas invasões mongóis. Os eventos de 1241, 1242 tiveram um impacto profundo em toda a Europa. Demonstraram a vulnerabilidade dos reinos europeus a uma nova força militar desconhecida. O medo dos mongóis tomou conta de muitos países. Muitos historiadores acreditam que essas campanhas foram um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos estados europeus, levando-os a uma maior centralização e ao fortalecimento de suas defesas. Apesar da devastação causada pelas campanhas mongóis, vale ressaltar que os mongóis foram mais do que conquistadores. Após estabelecerem seu domínio, frequentemente buscavam restaurar a ordem e garantir a segurança nos territórios conquistados. Embora a vida sob o domínio mongol fosse difícil, também trouxe algumas mudanças. Os mongóis fomentaram o comércio, assegurando rotas comerciais, o que, por sua vez, facilitou o intercâmbio cultural. Assim, as conquistas mongóis na Europa, embora marcadas por brutalidade e destruição, tornaram-se um marco significativo na história do continente. Elas abriram novos, embora aterrorizantes horizontes, forçando as nações europeias a reconsiderar sua compreensão do mundo e seu lugar nele. Esses eventos, ocorridos em meados do século XIII, tornaram-se parte de um quadro mais amplo da expansão mongol que mudou para sempre o mapa do mundo. Continuando nossa jornada pela história, chegamos a um dos aspectos mais impressionantes das conquistas mongóis, o período conhecido como Pax Mongólica. Este é o período em que o vasto império, que se estendia do Oceano Pacífico à Europa Oriental, tornou-se o garante da paz e da segurança em suas vastas extensões. Embora já tenhamos discutido as conquistas, é importante entender que, após estabelecer o poder, os mongóis buscavam não apenas o controle, mas também o desenvolvimento dos territórios que governavam.
Foi durante esse período que a Grande Rota da Seda, uma antiga artéria que ligava o Oriente ao Ocidente, experimentou um renascimento. Antes das conquistas mongóis, as rotas comerciais eram frequentemente inseguras, sujeitas a ataques de bandidos e à arbitrariedade de governantes locais. Os mongóis, no entanto, tendo unificado vastos territórios sob seu domínio, conseguiram proporcionar um nível de segurança sem precedentes para viajantes e comerciantes. Isso foi alcançado por meio da criação de um sistema de segurança eficaz, incluindo estações de correio, conhecidas como YAM, localizadas a aproximadamente 48 quilômetros de distância umas das outras. Essas estações forneciam aos viajantes áreas de descanso, troca de cavalos e provisões, acelerando e facilitando significativamente as viagens. O comércio floresceu. Mercadorias antes consideradas raras e exóticas tornaram-se disponíveis nos cantos mais remotos do império. Seda, porcelana, especiarias e chá eram enviados da China para a Europa. Peles, couro, metais preciosos e diversos artesanatos viajavam na direção oposta. Comerciantes como o famoso viajante veneziano Marco Polo, cujos escritos sobreviveram, empreenderam viagens longas e às vezes perigosas, mas agora muito mais previsíveis. Marco Polo passou mais de 17 anos a serviço do grande Khan Kublai Khan, neto de Genghis Khan, começando por volta de 1271. Ele descreveu a riqueza e a diversidade de mercadorias que viu na Pérsia, na Ásia Central e na China, testemunhando a escala das relações comerciais. A diplomacia também recebeu um novo impulso. O Império Mongol tornou-se um polo único onde os interesses de muitos estados e povos se cruzavam. Embaixadores e emissários viajavam livremente por todo o império, estabelecendo contatos e mantendo relações entre várias partes do mundo. Os governantes mongóis, especialmente o grande Khan Kublai Khan, demonstraram interesse por diversas culturas e religiões. Convidaram estudiosos, artesãos, artistas e médicos de vários países para sua corte, facilitando a troca de conhecimento e ideias. O intercâmbio cultural tornou-se uma das consequências mais significativas da Pax Mongólica. Ideias, tecnologias e estilos artísticos começaram a se disseminar a uma velocidade sem precedentes. Por exemplo, as tecnologias de fabricação de papel e impressão, originárias da China, gradualmente penetraram no Ocidente. Estilos arquitetônicos, instrumentos musicais e tradições culinárias foram enriquecidos pela interação de diferentes culturas. A influência da arte mongol, por exemplo, pode ser vista em miniaturas persas e em elementos decorativos usados na Europa. É importante notar que a administração mongol, apesar de seu poderio militar, era bastante pragmática. Eles entendiam que a prosperidade do império dependia do bem-estar de seus súditos, incluindo os comerciantes. Portanto, leis foram criadas para proteger as caravanas comerciais e estabelecer regras de comércio justo. Embora os impostos certamente existissem, eles eram frequentemente estruturados e previsíveis, em contraste com a arrecadação caótica e onerosa que poderia ocorrer em estados fragmentados. Este período de paz e prosperidade, embora construído com base na força das armas, permitiu que povos separados por milhares de quilômetros se conhecessem melhor. A Rota da Seda tornou-se não apenas um canal de transporte de mercadorias, mas também um canal para a transferência de conhecimento, crenças e valores culturais. Foi um momento único na história, quando um vasto território foi unificado sob uma única autoridade,
criando as condições para uma interação sem precedentes entre civilizações. Embora o Império Mongol tenha finalmente se desintegrado, o legado da Pax Mongólica permaneceu. Ela demonstrou a importância das conexões entre diferentes partes do mundo e como o comércio e o intercâmbio cultural poderiam promover o desenvolvimento e a prosperidade. Esse período serviu como uma ponte entre o Ocidente medieval e o Oriente, preparando o cenário para novas mudanças globais. Agora que analisamos esse incrível período de paz e prosperidade, podemos passar para o próximo aspecto importante, o sistema de governo que os mongóis criaram para manter seu vasto império. Tendo-nos aprofundado no notável período de paz e prosperidade conhecido como Pax Mongólica e examinado como a Rota da Seda se tornou uma artéria de conexão entre civilizações, podemos passar para o próximo aspecto importante, o sistema de governança que os mongóis criaram para manter seu vasto império. Esse sistema, embora baseado no poderio militar, era notavelmente pragmático e eficaz, deixando uma marca significativa na história da construção do Estado. Ao discutir o sistema de governo mongol, é importante entender que ele não era uniforme e evoluiu ao longo de décadas, adaptando-se a diferentes regiões e culturas. No entanto, havia princípios comuns que permeavam todo o império. Um elemento-chave era a centralização do poder, preservando ao mesmo tempo um certo grau de autonomia para os povos conquistados. Os mongóis geralmente não buscavam destruir completamente as estruturas administrativas existentes. Em vez disso, frequentemente as integravam ao seu sistema, nomeando legalistas para cargos-chave ou permitindo que governantes locais permanecessem no poder sob o controle mongol. A base da governança era uma hierarquia rígida. No topo estava o Grande Khan, cujo poder era considerado absoluto. Abaixo dele estavam seus filhos e netos, que governavam grandes partes do império, conhecidas como uluzes. Esses uluzes, por sua vez, eram divididos em unidades administrativas menores. É importante notar que a administração mongol era bastante flexível. Eles entendiam que, para governar efetivamente um território tão vasto, precisavam contar com o conhecimento e a experiência dos moradores locais. Portanto, representantes de várias nacionalidades eram frequentemente trazidos. Chineses, persas, russos e turcos, todos desempenhavam um papel no aparato administrativo. Foi dada especial atenção à arrecadação de impostos. Os mongóis introduziram um sistema tributário estruturado, mais previsível do que a arrecadação caótica de impostos típica de muitos estados fragmentados da época. Havia vários tipos de impostos: imposto territorial, imposto sobre o gado e um imposto sobre artesãos e comerciantes. Além disso, havia um sistema de deveres, como a obrigação de fornecer cavalos e guias para as necessidades do Estado, bem como de participar da construção de estradas e pontes. Esses deveres, embora onerosos, contribuíam para a manutenção da infraestrutura do império, o que, por sua vez, facilitava o comércio e as viagens. Para garantir a lei, a ordem e a justiça, os mongóis baseavam-se em seu código de leis, conhecido como Yasa. Embora o texto exato do Yasa não tenha sobrevivido, sabe-se que ele abrangia uma ampla gama de questões, desde regras de conduta no campo de batalha e na vida cotidiana, até heranças e punições por crimes. O Yasa visava manter a disciplina e a ordem, bem como proteger a propriedade e a vida dos súditos. Atenção especial era dada à proteção de viajantes e comerciantes, vital para a prosperidade do império. Violações das leis, especialmente aquelas relativas à segurança rodoviária, eram severamente punidas.
O serviço postal, ou sistema de inhame, desempenhou um papel vital no sistema de governo mongol. Era uma rede de estações localizadas em intervalos regulares por todo o império. Cada estação era equipada com cavalos, forragem e pessoal responsável pela transmissão de mensagens e mensageiros. Esse sistema permitia a entrega rápida de ordens, notícias e informações de um extremo ao outro do império. Graças ao sistema de inhame, os governantes podiam responder rapidamente aos eventos, comandar suas tropas e manter contato com seus vice-reis. Essa foi uma conquista verdadeiramente revolucionária para a época, acelerando significativamente os processos administrativos e de comunicação. No cotidiano das pessoas durante as conquistas mongóis, o sistema de governança exercia uma dupla influência. Por um lado, o estabelecimento de uma ordem unificada e a proteção das rotas comerciais trouxeram estabilidade e oportunidades de desenvolvimento. Os comerciantes podiam viajar longas distâncias, os artesãos tinham acesso a novos mercados e os agricultores podiam vender seus excedentes de produção. Por outro lado, a necessidade de pagar impostos e cumprir com deveres era um fardo constante. No entanto, em comparação com as guerras constantes e a ilegalidade que reinavam em terras fragmentadas, a ordem mongol era frequentemente percebida como uma bênção. Os mongóis também demonstraram notável tolerância em relação a diversas religiões. Não impuseram sua fé e permitiram que os povos praticassem seus próprios costumes e crenças. Isso ajudou a aliviar as tensões e facilitou a governança de um império multiétnico e multirreligioso. Ao mesmo tempo, os próprios mongóis, especialmente em períodos posteriores, gradualmente adotaram a cultura e a religião dos povos conquistados, levando a uma maior assimilação e transformação. O sistema de governança criado pelos mongóis era complexo e multifacetado. Combinava a autoridade centralizada com elementos de descentralização, apoiado por leis rígidas e uma infraestrutura eficiente. Embora suas conquistas tenham sido marcadas pela violência, o próprio princípio de governança que estabeleceram contribuiu para a estabilização e o desenvolvimento de vastos territórios. Essa abordagem pragmática à administração, juntamente com o desenvolvimento do comércio e da comunicação, lançou as bases para futuras mudanças globais, deixando uma marca indelével na história. Agora que examinamos como os mongóis governaram seu império, podemos passar para a próxima etapa importante, o período de declínio e desintegração que inevitavelmente se abateu sobre essa entidade grandiosa. Com o tempo, até mesmo os impérios mais poderosos enfrentam provações que testam sua resiliência. O Império Mongol, um dos maiores da história, não foi exceção. Após um período de crescimento explosivo e conquistas sem precedentes, seguiu-se uma fase natural em que forças internas começaram a enfraquecer sua coesão, e circunstâncias externas exigiram constante adaptação. Esse período de declínio e desintegração não foi um colapso repentino, mas sim um processo gradual, impulsionado por uma multiplicidade de fatores que alteraram gradualmente a face do outrora monolítico Estado. Uma das primeiras e talvez mais significativas razões para o enfraquecimento do Império foi a falta de um sucessor único e forte após a morte de Gengis Khan. Embora seus filhos e netos detivessem enorme poder e ambição, eles também tinham seus próprios interesses e territórios que buscavam fortalecer. Após a morte do grande Khan Ogedei em 1051, seguiu-se um período de interregno e rivalidades entre os vários ramos da dinastia.
As decisões sobre a sucessão eram tomadas em curultais ou assembleias de nobres, mas esses processos eram frequentemente repletos de intrigas e disputas por influência. Como resultado, apesar do reconhecimento formal do grande Khan, o poder real gradualmente passou para os governantes de uluzes, regiões individuais. Esses uluzes, formados para governar vastos territórios, gradualmente adquiriram crescente independência. A Horda Dourada no oeste, governada pelos descendentes de Joque, os Zulus Chagatai na Ásia Central, herdados pelo filho de Chagatai, e o Ilkhanato no Oriente Médio, fundado por Hulagu, neto de Gengis Khan, todos se desenvolveram seguindo seus próprios caminhos. Mesmo o grande Khan, cujo quartel-general ficava em Karakorum e posteriormente em Rambalik, atual Pequim, nem sempre foi capaz de controlar eficazmente regiões remotas. Os governantes Zulus, por serem locais, estavam mais familiarizados com as especificidades de seus domínios, possuíam seus próprios exércitos e desenvolveram suas próprias estruturas administrativas. Com o tempo, as diferenças entre os Zulus tornaram-se cada vez mais perceptíveis. Na Horda Dourada, por exemplo, governantes como Batu Khan e, posteriormente, seus descendentes, gradualmente adotaram os costumes locais e até mesmo a religião. O islamismo começou a se espalhar, tornando-se a fé dominante nos Uluces. Isso, por sua vez, os distinguiu de outros domínios mongóis, onde as crenças tradicionais persistiram, ou o cristianismo se espalhou, como no Ilkhanato. Diferenças culturais, religiosas e de interesses políticos dificultaram cada vez mais a manutenção da unidade do império. Outro fator que contribuiu para o colapso foi a remoção do centro de poder das terras tradicionais mongóis. Após a conquista do norte da China e a fundação da dinastia Yuan, a capital imperial mudou-se para Cambalik. Para os mongóis, acostumados ao estilo de vida nômade nas estepes, a vida em uma cidade grande e sedentária era desconhecida. Isso levou a elite governante a romper gradualmente com suas raízes e a adotar as tradições administrativas chinesas. Embora isso tenha facilitado uma governança mais eficaz na China, também correu o risco de enfraquecer os laços com outras partes do império que estavam localizadas longe do novo centro. Além de fatores internos, circunstâncias externas também contribuíram para o declínio do império. Os povos conquistados, embora subservientes ao domínio mongol, nem sempre eram completamente leais. Rebeliões eclodiam periodicamente, exigindo esforços militares significativos para suprimi-las. Por exemplo, na China, apesar do estabelecimento da dinastia Yuan, a resistência da população chinesa continuou. Em meados do século XIV, em 1368, a dinastia Yuan foi derrubada por uma rebelião liderada por Zhu Yuanzhang, que fundou a dinastia Ming. Este evento tornou-se um dos exemplos mais marcantes da perda de controle mongol sobre um vasto território. Processos semelhantes estavam ocorrendo em outras partes do império. Na Ásia Central, os Zulus Chagatai acabaram se desintegrando em feudos menores. No Ilkhanato, apesar do florescimento da cultura e do conhecimento, a dinastia fundada por Hulagu entrou em colapso no início do século XIV, inaugurando um período de turbulência e fragmentação. Até mesmo a Horda de Ouro, que havia durado mais que as outras, gradualmente começou a perder seu poder. Conflitos internos, disputas de poder entre vários clãs e o enfraquecimento do controle sobre territórios periféricos levaram ao seu declínio gradual. A logística também desempenhou um papel significativo no enfraquecimento do império.
Manter o controle sobre um território tão vasto exigia recursos enormes e um sistema de comunicação eficaz. Embora os mongóis tenham desenvolvido um excelente serviço postal, o sistema de inhame, que permitia a rápida transmissão de mensagens, governar regiões remotas continuava sendo uma tarefa complexa. A necessidade de uma presença constante de tropas, a cobrança de impostos e a manutenção da ordem em vastas distâncias esgotavam os recursos do império. Fatores econômicos também desempenharam um papel. Embora o Império Mongol fomentasse o comércio, também exigia investimentos econômicos significativos para sustentar o exército e o aparato administrativo. Os impostos, embora não fossem proibitivamente altos em comparação com alguns outros estados, ainda assim representavam um fardo para a população. Além disso, em algumas regiões, particularmente aquelas onde o domínio mongol havia sido estabelecido há relativamente pouco tempo, a economia podia sofrer as consequências da conquista e a necessidade de reestruturação. Gradualmente, com o enfraquecimento da autoridade central, os luzes individuais começaram a se desenvolver como estados independentes. A identidade mongol que unia os conquistadores começou a se erodir sob a influência das culturas locais. Os governantes das dinastias mongóis, vivendo entre os povos conquistados, adotaram suas línguas, costumes e religiões. Isso levou os descendentes de Genghis Khan a se tornarem cada vez mais locais em seus domínios, perdendo o contato com a herança mongol compartilhada. Como resultado destes processos, o vasto Império Mongol, que outrora se estendia do Oceano Pacífico à Europa Oriental, gradualmente se desintegrou em vários estados menores. Esses estados, embora conservassem algumas características da herança mongol, deixaram de ser uma entidade unificada. Suas histórias desenvolveram-se de forma independente e continuaram a interagir entre si como entidades políticas distintas. Essa desintegração não representou o desaparecimento completo da influência mongol, mas marcou o fim da era de um poder mongol unificado que tão profundamente influenciou o curso da história mundial. Assim, o declínio e o colapso do Império Mongol foram um processo multifatorial. Incluiu a ausência de um líder forte e unificado após Genghis Khan, a crescente independência de uluzes, regiões, diferenças culturais e religiosas, bem como desafios externos e rebeliões internas. O enfraquecimento gradual da autoridade central e a ascensão de centros regionais levaram à transformação do império outrora unificado em um mosaico de estados independentes, cada um seguindo seu próprio caminho histórico. Esse período marcou o fim natural de uma era de conquistas grandiosas, mas não significou o desaparecimento completo da herança mongol, que continuou viva na cultura, na política e nos povos das terras outrora dominadas pelos descendentes de Genghis Khan. O legado mongol não é apenas o legado de suas grandes conquistas, mas também uma influência profunda e multifacetada que ainda hoje se faz sentir. Manifestou-se em uma ampla variedade de esferas da vida, moldando o caráter de muitos povos e estados. Imagine um vasto mosaico, cada fragmento do qual, como parte do todo, adquiriu características próprias e únicas. Da mesma forma, o Império Mongol, após sua desintegração, deixou para trás muitos desses fragmentos, cada um dos quais continuou a viver e se desenvolver, carregando consigo um pedaço de seu grandioso passado. Um dos aspectos mais notáveis desse legado foi a disseminação de ideias e tecnologias. Os mongóis, como intermediários habilidosos, conectaram o Oriente e o Ocidente. A grande Rota da Seda, que vivia um novo apogeu, passava por seu território.
Caravanas comerciais, transportando não apenas mercadorias, mas também conhecimento, ideias e artesanato, circulavam livremente entre a Europa e a Ásia. Isso facilitou o intercâmbio de conquistas culturais. Por exemplo, tecnologias como a fabricação de papel, a pólvora e a impressão, originárias da China, tornaram-se conhecidas no Ocidente graças aos mongóis. Por sua vez, conquistas europeias, como a cartografia e certos tipos de armamento, penetraram no Oriente. O sistema administrativo criado pelos mongóis também teve um impacto significativo. Embora o império tenha se desintegrado, muitos de seus métodos administrativos foram adotados por governantes locais. Os mongóis introduziram sistemas tributários padronizados e desenvolveram um serviço postal conhecido como Yan, que permitia a rápida transmissão de informações e mensagens por grandes distâncias. Esse sistema foi tão eficaz que elementos dele persistiram em muitas regiões mesmo após a queda do domínio mongol. Por exemplo, as estações de correio estabelecidas pelos mongóis tornaram-se a base para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte na Horda de Ouro e em outros estados. O sistema jurídico baseado no Yasa, o Código de Leis de Gengis Khan, também deixou sua marca. Embora o Yasa em sua forma original não tenha sobrevivido, seus princípios, justiça, ordem e respeito à lei influenciaram o desenvolvimento dos sistemas jurídicos nos Zuluzes. O direito mongol buscava unificação e justiça, o que era especialmente importante para um império vasto e diverso. Mesmo após seu colapso, elementos da justiça mongol puderam ser adaptados e utilizados pelos governantes locais. A influência cultural dos mongóis não foi menos significativa. Embora os próprios mongóis tenham se assimilado amplamente à população local, trouxeram consigo suas tradições e costumes. Em regiões onde o domínio mongol perdurou por muito tempo, como a Pérsia e a China, observou-se um enriquecimento mútuo de culturas. Os nobres mongóis, ao adotarem o islamismo ou o budismo, contribuíram para a disseminação dessas religiões. Eles também patrocinavam as artes e as ciências, convidando acadêmicos, poetas e artistas para suas cortes. O impacto na demografia e na migração também foi significativo. As conquistas de Gengis Khan e seus sucessores levaram a grandes movimentos populacionais. Cidades foram destruídas e pessoas foram deslocadas, alterando o cenário étnico e cultural de muitas regiões. No entanto, vale ressaltar que os mongóis frequentemente atraíam artesãos e especialistas das terras conquistadas, facilitando sua colonização e desenvolvimento em novos territórios. O impacto geopolítico das conquistas mongóis foi colossal. A queda de estados poderosos como os Khwarezmishás e o Império Jin remodelou o mapa mundi. O surgimento de novos estados como a Horda Dourada, os Zulus Chagatai e o Ilkhanato moldou novas realidades políticas. Esses estados, embora herdeiros de um império unificado, desenvolveram-se por caminhos distintos, estabelecendo relações complexas entre si e com potências vizinhas. Vamos analisar mais de perto como exatamente a herança mongol se manifestou em diferentes partes do mundo. Na China, após quase um século de domínio mongol durante a dinastia Yuan, a cultura chinesa não desapareceu. Pelo contrário, enriqueceu-se. Os mongóis, embora mantendo sua própria identidade, interagiram ativamente com a civilização chinesa. Adotaram o sistema de governança chinês, desenvolveram o comércio e promoveram a construção de canais e estradas. A tecnologia e a arte chinesas receberam um novo impulso.
Após a expulsão dos mongóis e o estabelecimento da dinastia Ming, muitas conquistas da era Yuan foram preservadas e desenvolvidas. Por exemplo, a cerâmica chinesa, renomada por seu artesanato requintado, floresceu sob o domínio mongol, e essas tradições continuaram. Na Ásia Central, no território do antigo Ulus Chagatai, a nobreza mongol gradualmente se fundiu com a população turca local. No entanto, a herança mongol permaneceu na língua, nos costumes e nas tradições políticas. A formação de estados como o Império Timúrida esteve amplamente ligada às tradições mongóis de construção estatal. Timur, embora não fosse descendente direto de Genghis Khan, adotou símbolos mongóis de poder e buscou restaurar a grandeza do império. No Oriente Médio, no estado de Yunnan, a nobreza mongol adotou o islamismo e promoveu ativamente o desenvolvimento da ciência e da arte. Muitos historiadores e acadêmicos da época observam o florescimento da astronomia, da matemática e da medicina nas cortes dos Yuans. Por exemplo, o observatório em Maraga, fundado por Nasir ad-Din Tusi, tornou-se um dos principais centros científicos de sua época. Os mongóis contribuíram para a preservação e o desenvolvimento da cultura árabe e persa, e também trouxeram novas ideias e tecnologias da China. Na Europa Oriental, a Horda de Ouro, um dos maiores remanescentes do Império, teve um profundo impacto no desenvolvimento dos principados russos. O período de dependência da Horda, conhecido como Julgo Mongol, durou mais de 2 séculos, aproximadamente de 1240 a 1480. Esse período foi difícil para as terras russas, mas também contribuiu para a centralização do poder em Moscou, que gradualmente se tornou o centro de resistência e unificação das terras russas. Os mongóis contribuíram para os assuntos militares, a organização administrativa e o sistema tributário. Muitas palavras relacionadas à governança, finanças e vestimenta vieram para a língua russa a partir das línguas turcas faladas na Horda. Curiosamente, o domínio mongol, apesar de sua natureza agressiva, contribuiu para o desenvolvimento de um Estado russo unificado. Os príncipes de Moscou, tendo recebido a carta de reinado dos cães da Horda de Ouro, consolidaram gradualmente seu poder, coletando tributos e reprimindo rebeliões de outros principados. Paradoxalmente, isso levou ao fortalecimento do governo central, que eventualmente conseguiu se livrar do jugo da Horda. Na Europa, a invasão mongol, embora não tenha levado ao estabelecimento de um governo permanente, deixou sua marca. O medo dos mongóis, suas táticas militares e a organização de seus exércitos influenciaram governantes e generais europeus. Alguns historiadores acreditam que os mongóis contribuíram indiretamente para o desenvolvimento dos estados europeus, forçando-os a buscar novas formas de defesa e organização. É importante notar que o legado mongol não é totalmente positivo. As conquistas foram acompanhadas de destruição, perda de vidas e perda de tesouros culturais. No entanto, a história não conhece fenômenos puramente positivos ou negativos. As conquistas mongóis, como catalisadoras de mudanças, desencadearam processos que, a longo prazo, alteraram o curso da história mundial. Consideremos alguns detalhes que ilustram essa influência. Por exemplo, no campo da cartografia. Os mongóis, viajando por vastos territórios, coletavam informações sobre geografia, rios e montanhas. Essas informações, coletadas e sistematizadas, contribuíram para a criação de mapas mais precisos.
Graças ao mundo mongol, exploradores europeus como Marco Polo puderam explorar a Ásia e trazer para casa informações valiosas. No campo das comunicações, como já mencionado, o sistema Yan foi revolucionário para a época. Permitiu que mensagens fossem transmitidas a uma velocidade nunca vista. Isso foi importante não apenas para a administração do império, mas também para o desenvolvimento do comércio e da diplomacia. Imagine se uma mensagem de Pequim para a Europa pudesse ser entregue em questão de semanas, em vez de meses ou anos. O intercâmbio cultural também se manifestou na arte. Ornamentos, padrões e motivos mongóis tornaram-se parte das artes decorativas da Pérsia, Índia e China. Novos temas relacionados à vida mongol, à caça e às campanhas militares surgiram na pintura. Mesmo no campo da medicina, traços da influência mongol podem ser encontrados. Os mongóis, sendo nômades, possuíam seu próprio conhecimento sobre ervas e práticas de cura. Esse conhecimento, mesclado às tradições médicas de outros povos, contribuiu para o desenvolvimento da medicina. É importante entender que o legado mongol não é um quadro estático, mas um processo dinâmico. A influência dos mongóis não foi unilateral. Eles próprios absorveram a cultura e as tradições dos povos que conquistaram, adaptando-se às condições locais. Isso fez com que cada estado que emergiu das ruínas do império adquirisse características próprias e únicas. Por exemplo, na Horda de Ouro, onde a nobreza mongol rapidamente adotou a língua turca e o islamismo, surgiu uma cultura única, combinando elementos mongóis, turcos e árabes. Este estado desempenhou um papel importante na história da Europa Oriental e da Ásia Central. Durante o Ilkhanato, a adoção do islamismo pela nobreza mongol levou ao florescimento da cultura e da ciência persas. Os ilkhans patrocinavam acadêmicos, poetas e artistas, o que contribuiu para a criação de obras de arte e científicas excepcionais. No Ulus de Chagatai, onde a nobreza mongol se fundiu com a população turca, desenvolveu-se uma cultura única que influenciou os estados subsequentes da Ásia Central. Mesmo na distante Europa, a influência mongol, ainda que indireta, foi sentida. O medo dos mongóis e de seu poderio militar forçou os estados europeus a buscar novos caminhos de desenvolvimento. Talvez tenham sido precisamente esses desafios que contribuíram para o desenvolvimento dos estados-nação na Europa. Assim, o legado das conquistas mongóis não é simplesmente uma história de destruição e guerra. É uma história de interação global, de intercâmbio cultural, de formação de novas realidades políticas e sociais. Os mongóis, sem perceber, tornaram-se um poderoso catalisador de mudanças que remodelaram o mundo e lançaram as bases para muitos processos modernos. Seu império, embora de curta duração, deixou uma marca indelével na história humana, demonstrando quão intimamente interconectados são diferentes povos e culturas, e como um único evento pode desencadear uma reação em cadeia que transforma continentes inteiros. Esse legado perdura nas línguas, costumes, sistemas políticos e tradições culturais de muitos povos, um lembrete da fragilidade e, ainda assim, da natureza notável da história humana. O império nascido nas estepes não foi apenas um período de conquistas, mas também um poderoso catalisador que mudou o curso da história. O caminho desde origens humildes até a criação do maior império terrestre foi repleto de eventos para sempre gravados nos anais da história humana.
Vimos como Gengis Khan, ao unir tribos díspares, lançou as bases para conquistas futuras. Sua lei, o Yasa, tornou-se a base para organizar o exército e governar vastos territórios. Esse poder, disciplina e compromisso com a ordem permitiram aos mongóis cruzar continentes, conectando o Oriente e o Ocidente. Conquistas que inicialmente pareciam devastadoras acabaram levando a consequências inesperadas. A queda do Império Khwarezm, a conquista do norte da China, as campanhas para o Ocidente, incluindo a Batalha do Rio Cauca e a invasão dos principados russos, tudo isso fez parte de um grande processo. Mas por trás desses sucessos militares estava não apenas a força, mas também a capacidade organizacional. Os sucessores de Gengis Khan, tendo dividido o império, continuaram a expansão, estabelecendo estados como a Horda Dourada, o Ulus Chagatai e o Ilkhanato. Nessas novas formações, a nobreza mongol, interagindo com as culturas locais, contribuiu para o seu desenvolvimento. No Ilkhanato, onde a nobreza mongol adotou o islamismo, a cultura e a ciência persas floresceram. Estudiosos, poetas e artistas encontraram patrocínio, produzindo obras excepcionais. Nos Ulus de Chagatai, onde a nobreza mongol se fundiu com a população turca, emergiu uma cultura única que influenciaria a história subsequente da Ásia Central. Mesmo na distante Europa, onde a presença direta dos mongóis era limitada, sua influência era sentida. O medo do poder mongol e de sua organização militar impulsionou os estados europeus a buscar novos caminhos de desenvolvimento. Talvez tenham sido esses mesmos desafios que contribuíram para a formação dos estados-nação na Europa, estimulando a busca por força e unidade internas. Assim, o legado das conquistas mongóis não é apenas uma história de destruição e guerra. É uma história de interação profunda e generalizada entre povos, de intercâmbio cultural sem precedentes que uniu mundos antes díspares. É uma história da formação de novas realidades políticas e sociais que determinaram o desenvolvimento subsequente de muitas civilizações. Os mongóis, sem perceber, tornaram-se um poderoso catalisador para a mudança que remodelou o mundo medieval. Seu império, embora de curta duração em sua unidade, deixou uma marca indelével na história humana. Demonstrou quão intimamente interconectados são diferentes povos e culturas, e como um único evento pode desencadear uma reação em cadeia que muda a face de continentes inteiros. A grande Rota da Seda, revivida pelo domínio mongol, tornou-se uma artéria por onde fluíam não apenas mercadorias, mas também ideias, conhecimento e tecnologia. Laços diplomáticos estabelecidos em vastas extensões facilitaram os contatos entre nações distantes. O sistema mongol de administração, tributação e legislação, embora adaptado às condições locais, demonstravam compromisso com a ordem e a eficiência. Essa influência, espalhando-se por todo o vasto império, deixou sua marca. O declínio e o colapso de um império, embora inevitáveis, também fazem parte do processo histórico. As causas da fragmentação e da perda do controle territorial serviram de lição para as gerações subsequentes de governantes. Mas o legado mais importante do domínio mongol foi a consciência da interconexão do mundo. Os mongóis, tendo unido vastos territórios sob sua bandeira, contribuíram para que o mundo se tornasse mais aberto e acessível. Este foi um período em que as fronteiras se tornaram menos impenetráveis e as barreiras culturais mais permeáveis. Este é precisamente o legado positivo da era mongol.
criar condições para a interação global, estimular o intercâmbio cultural e moldar novas realidades políticas e sociais. Os mongóis varreram a história como um poderoso redemoinho, mas após sua partida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Eles se tornaram o catalisador que acelerou processos, levou ao florescimento de algumas civilizações e lançou as bases para o desenvolvimento de outras. Ao estudar esse período, vemos não apenas uma cronologia de batalhas e conquistas, mas também os processos profundos e duradouros que moldaram o nosso mundo. É um lembrete de como a história entrelaça os destinos das nações, como até os eventos mais devastadores podem levar a consequências positivas inesperadas, e como todos os cantos do nosso planeta estão intimamente interligados. Esse legado perdura nas línguas, costumes, sistemas políticos e tradições culturais de muitos povos. Ele nos lembra quão frágil, porém maravilhosa, é a história humana e quão importante é compreender o passado para melhor navegar no presente. Deixe que esta jornada pelas páginas da história mongol lhe proporcione paz e a compreensão de que, mesmo nos tempos mais turbulentos, ocorrem processos que levam ao desenvolvimento e à mudança. A história, como um rio, flui, mudando de margem, mas preservando sua essência. E cada era, mesmo a mais difícil, contribui para o panorama geral da existência humana. O mundo continua a se mover e cada acontecimento, por mais distante que pareça, faz parte desse fluxo contínuo. Mergulhe nessa paz, nessa consciência da grandeza da história que nos une a todos. Que seu sono seja profundo e tranquilo.